Livro Conceito de Mundo de Pessoa em Gestalterapia, Revisitando o Caminho, de Jorge Ponciano Ribeiro. Bem, é um livro de 2011, de 128 páginas, porém, eu li no Kindle, então a gente sabe que no Kindle a quantidade de páginas não faz diferença, afinal de contas, o relevante é o percentual ali, né, que você está lendo. E no caso, mas é importante ter essa referência de página, caso, né, você tenha oportunidade ou interesse, queira ter o livro físico, saber que não é um livro muito extenso. E é um livro, gente, assim, muito interessante. Muito interessante, muito rico. E eu vou fazer um vídeo um pouquinho mais longo do que o normal, porque não é nem porque eu vou falar do livro em si, mas um pouquinho de contexto para explicar o porquê do livro. Vamos lá. Em primeiro lugar, a pergunta é: quem é Jorge Ponciano Ribeiro? Né? Ninguém é obrigado a saber, eu não sabia. Fiquei sabendo por uma indicação da terapeuta Verônica Menezes, que me indicou, falou assim, só assim: o Jorge é o pai da gestalterapia no Brasil. E ele tem 85 anos, e aí eu fui lá no Lattes pra ver. Gente, aquela dica, vá no Lattes, quer saber a vida de pesquisador? Então vá na plataforma Lattes, CNPq, eu já sou chata com o Lattes, até eu já tenho currículo no Lattes. Vai lá, vê direitinho, porque quem coloca aquelas informações lá é a própria pessoa, então aí é melhor pra não ficar uma coisa meio perdida, você vai ver YouTube, vai ver programa, vai lá. Jorge Ponciano Ribeiro, ele é graduado em filosofia, ele é mestre doutor em psicologia, ele fez na Itália, na Universidade Católica na Itália, entre 70 e 75. E por que é importante essa questão do ano, né? Não só para ficar revelando a idade das pessoas, que não tem nada a ver, mas para contar um pouquinho de em que momento que ele teve esse contato com a gestalterapia e em que momento ela veio chegando aqui pra gente, já que foi ele que trouxe a gestalterapia pro Brasil. De uma maneira mais contundente, né? Ele é professor na UNB e fundador e presidente do Instituto de Gestalterapia de Brasília. Essas são as informações mais gerais, assim, mas é claro, o Lattes dele é maravilhoso, enorme, mas eu peguei aqui os pontos que eu achava principais para poder dar uma contextualizada em quem é o Jorge Ponciano Ribeiro. Bom, então já sei quem é o autor. Sabendo quem é o autor, então vem a questão, tá, mas por quê, né? Por que interesse por esse autor? Por que interesse por esse assunto? E aí, eu vou falar aqui de alguns trechinhos, meio que, meio não, né? Completamente para dar uma contextualizada e facilitar aqui a compreensão, né, da situação. O Jorge Ponciano, ele, no caso, trouxe para cá e começou a trabalhar a gestalterapia, e no livro dele, eu vou usar palavras dele, tá? Eu não vou aqui ousar criar uma teoria, porque eu sou advogada, eu estudo psicologia, assim, de orelhada, porque eu gosto do tema, então o mínimo que eu posso fazer, né, é ser comprometida com a fonte do que eu tô trazendo, está no livro dele, abram aspas, e é assim, ó. Grosso modo, há na área psi 3 grandes visões do humano: a psicanalítica, a fenomenológica, olha, gente, e a cognitivo-comportamentalista. A primeira, ou seja, a psicanálise, né, começou a se desenvolver no final do século XIX, começo do XX, na Europa, Freud. A segunda surgiu especialmente nos Estados Unidos, na mesma época, ou seja, a segunda aqui que ele está falando é a fenomenológica. Nossa, fenomenológica. A terceira tem raízes em ambas as regiões, ou seja, Estados Unidos e Europa, em um grande incremento a partir da Segunda Guerra, ou seja, cognitivo-comportamentalista, que é o TCC, né, que hoje a gente chama de TCC, a partir da Segunda Guerra, especialmente por causa da fuga do nazismo por parte de intelectuais europeus, notadamente médicos, psicólogos, filósofos e religiosos. Bom, enfim, então eu já estou falando aqui, adiantando para vocês, que a gestalterapia, ela estaria ali dentro dessa corrente fenomenológica, tá? Ela bebe dessa grande área da psicologia, ou seja, são 3 áreas, e a gestalterapia está ali ligada a essa corrente fenomenológica que veio crescendo especialmente nos Estados Unidos, de acordo com o que está falando aqui Jorge Ponciano no livro. E aí, ele continua aqui, dizendo assim: hoje, encontramos no interior de cada uma dessas 3 grandes áreas diferenças e divergências que podem ser denominadas de escolas. Dessa forma, temos diferentes psicanálises dentro da psicanálise. A clássica, Sigmund Freud, a lacaniana, de Jacques Lacan, a kleiniana, deve ser Melanie Klein, né? Melanie Klein, mas eu devo falar kleiniana. A winnicottiana, de Donald Winnicott, e etc. Então, ou seja, ele pegou dentro da psicanálise e cortou assim, os pedacinhos, né? Eu lembro também de Jung, né? Mas, bom, enfim. Eu não quero aqui falar, continuando o que ele está falando. E etc. Vamos pensar que o Jung também, etc. Também, a área comportamentalista cognitiva conta com diferentes visões, do behaviorismo radical de Skinner à terapia cognitivo-comportamental. Acontece o mesmo com as psicologias fenomenológicas, representadas, entre outras, pela abordagem centrada na pessoa, de Carl Rogers, pela logoterapia, de Viktor Frankl, e pela gestalterapia, de Fritz Perls e colaboradores. Então, chegamos aqui ao ponto da gestalterapia. Então, só para explicar e para vocês, gestalterapia, ela desce, né, é uma escola de uma grande área da psicologia. Então, a psicologia tem 3,
né, áreas, vamos botar assim, 3 grandes áreas, que foi o que ele botou, só para dar uma sistematizada aqui, porque, né, vocês estão vendo que eu não li o livro, eu estudei o livro, né, o que não significa que eu seja uma profissional, sou só uma estudante estudiosa mesmo. Então, o que aconteceu? Então, você tem essas 3 áreas, que é cognitivo-comportamental, psicanalítica e fenomenológica. E aqui dentro da fenomenológica você tem as escolas. Dentro dessas escolas tem a abordagem centrada na pessoa, Carl Rogers, que eu estudei bastante quando fiz pedagogia. A logoterapia, da qual eu não tenho muito conhecimento, tá? Pra mim é só um nome, eu não tenho conhecimento. Muito não tenho conhecimento. Só já ouvi falar de Viktor Frankl. E pela gestalterapia, que é Fritz Perls e colaboradores. Então, é da gestalterapia que nós estamos falando aqui, que eu estou falando aqui pra vocês. Então, o que acontece? Então, agora que a gente já sabe de onde, né? Quem é Jorge Ponciano? De onde vem a gestalterapia, de que área que ela está vivendo, né? Enfim. E aí eu vou falar de forma mais profunda sobre ela. Sim, eu sou professora, né? Eu sou professora, eu vou falar. E aí venho com um trecho dele também, porque eu não sou irresponsável. Não sou maluca. Ele fala assim: em gestalterapia, como já salientei, podemos compreender o ser humano como composto por 3 dimensões e imerso em um campo. Gente, é um livro de 128 páginas, tá? Eu fui pegando aqui aquilo que... bem recortezinhos mesmo pra ficar legal. Somos corpo, mente, espírito imersos em um ambiente que nos configura e a nossa liberdade, e a qual configuramos. Somos seres complexos e fluidos, corporalmente integrados, que não podem ser explicados, mas devem ser compreendidos. O ser humano é coexistente. A existência se constrói na coexistência. Ai, eu já fico louca, eu adoro, gente. A existência se constrói na coexistência. Essa coisa de animal político, a gente existe a partir do outro, com o outro, essa interação campo, já dá pra ver por que eu gosto tanto aí da gestalterapia, assim, meu lado humanos aqui, ó. Na veia. O ser humano é coexistente. Então, somos seres em constante e inevitável autoatualização, em constante construção, gerúndios perenes, né? Gerúndios, gente, né? Estamos fazendo, estamos crescendo, estamos criando, dá aquela coisa, né? Que dá aquela sensação de processo, de continuidade. O ser humano atribui sentido a si e ao mundo. Ele é suficientemente livre, orienta-se pelas suas vivências e é responsável pelas escolhas que faz e pelos sentidos que atribui ao que vive e à vida. Finalmente, se para Heidegger o homem é um ser para a morte, para a gestalterapia, ele é um ser para muitas mortes e renascimentos, pois a vida é um constante movimento de vida, morte e vida. Um dos conceitos mais importantes da gestalterapia é o de que a vida é um constante abrir e fechar de gestalting, ou seja, um ritmo de sucessivas e infinitas aberturas e fechamentos, nascimentos e mortes. Nascemos em um dia, morremos em outro. E, entre esses 2 momentos, nascemos e morremos inúmeras vezes por dia, todo dia. Necessidades surgem, são satisfeitas e somem para dar lugar a novas. Para a gestalterapia, a saúde se caracteriza pela abertura a esse ritmo de formação e fechamento de gestalting, vida, morte, vida, que constitui o nosso cotidiano, bem como pela conscientização acerca desse ritmo. Então, o que acontece? Vai até o encontro aqui de uma parte que eu separei no final para a conclusão. Então, o livro traz essa coisa, né? Conceito de mundo e pessoa em gestalt. Não adianta. Assim, enquanto, de forma muito crua, tá? Agora você é muito leviana, né? Vamos botar assim. Mas, enfim, enquanto na psicanálise você faz aquele mergulho, né, para dentro, para estar sempre naquela coisa dessa angústia que você está sentindo, o que essa angústia está revelando, o que aconteceu, o que te marcou, né? O trauma que aquilo trouxe, aquilo que o inconsciente recalcou, aquilo que o sonho está revelando, aquilo que você não quer trazer para si, aquilo que na histeria, que não sei de onde, no toque você tenta satisfazer. Enquanto a psicanálise faz maravilhosamente bem, eu já falei aqui de Freud, eu gosto muito, tá? Mas enquanto ela está fazendo esse mergulho, né? Essa coisa bastante para dentro, né? Vamos botar assim. E o TCC tem aquela visão já de um comportamento. Eu gostei que ele citou Skinner, que também foi outra coisa que eu estudei na época da pedagogia, que era lá o estímulo, resposta, reforço, que era lá o cachorrinho, o macaquinho, que você tocava o negócio, o cachorro salivava e você ia condicionando o comportamento, ou seja, aquela coisa, né, externa. A gestalterapia, que vem nessa linha da fenomenologia, que vem nessa linha do existencialismo, está querendo fazer, cara, não dá para analisar o sujeito de forma fechada, não dá para analisar o sujeito só pelo seu comportamento, é na interação com o mundo, porque esse sujeito está em constante mutação. Ele tinha uma demanda lá, agora já é outra, já nasceu, já morreu, então assim, é angustiante, e ele até fala isso no livro, que pro existencialismo de Jean-Paul Sartre é até uma coisa muito pessimista, né, porque você vai ficar sempre naquela angústia de não estar alcançando algo, porque você tá sempre mudando, ou até quando você alcança, entendeu? Então, assim, de uma liberdade que você tá condenado a viver, né, que é o pensamento de Jean-Paul Sartre no existencialismo. Então, assim, é angustiante, mas olha, eu ainda não encontrei nada melhor. Eu gostei bastante. E ter essa percepção, ou seja, considerar de forma esmagadora, né, de forma bem forte, o outro, no campo, a interação com o campo dentro desse processo terapêutico,
eu acho assim que é o maior acerto da Gestalt terapia. Eu tive, quando eu morei em São Paulo e eu fiz terapia né, por essa corrente do existencialismo, uma questão que eu trabalhava muito, que estava me trazendo profunda angústia, era justamente a questão do não lugar, né? Por quê? O ponto de ter mudado de lugar, no caso eu mudei de estado, né? Hoje eu percebo com a visão, com a linguagem da Gestalt terapia, ou seja, como mudou o campo no qual eu estava, aquilo ali estava jogando para mim uma reconfiguração a forceps, né, de forma meio obrigatória, e eu não estava sabendo lidar, e eu tive muitos problemas, assim, muitas angústias. Então, essa mudança do mundo, né? E olha, gente, uma mudança, porque eu vi um monte de, eu falei, gente, imagina se eu tivesse que mudar pra Tóquio. Eu acho que antes de atravessar o meridiano de Greenwich eu já teria morrido, já, porque, gente, eu não sei pra mudança, não. Sem Deus, sem poder. Mas, enfim, na Gestalt terapia, eu tenho percebido que sim, né? A gente, não é questão assim, eu sirvo ou não sirvo pra mudança. Filha, a mudança acontece. Você gostando, você não gostando, ela acontece. Então, assim, né? Vamos querer, né? Vamos ver aí o que a gente vai fazer, porque a Gestalt é isso, é morte e vida todo dia, né? Morte e vida de uma Júnia que existia lá, que não existe cá, e que daqui a 10 anos, se Deus quiser, não vai ser essa. Então, assim, que bom, né? Eu ainda sou uma pessoa muito segura, eu sou uma pessoa que gosta muito, assim, de controle, eu gosto de estar muito... andar muito devagar, mas a mudança é sim uma possibilidade. É uma possibilidade, não. A mudança é uma possibilidade, não, é uma certeza. Né? A mudança é uma certeza. Apesar de eu conhecer pessoas que eu fico assim, Jesus, como é que pode ser tão constante, previsível e estável? Mas eu até percebo que ela não muda tanto o campo dela. Então, ou seja, ela tá dentro de um campo ali que deixa com que ela seja mais constante, previsível e estável. Eu tenho umas mudanças, mas as minhas mudanças são mais lentas, graduais e seguras. E tem pessoas que são caóticas, que eu acho extremamente sedutora. Eu falo, gente, que coisa, né? Como é que a pessoa vive uma bagunça? Uau! Eu fico fascinada, eu acho super exótico, mas Deus me livre viver assim. Deus me livre. Mas, então, essa questão de jogar esse olhar pro campo, né? O campo e o que é o campo? O campo é o mundo, né? Nossa, eu fiz um jogral quando eu era criança e falava isso, campo é o mundo. Então, assim, o campo são as pessoas, a sua interação com o mundo, com os lugares, com as pessoas, com o seu passado, com o seu, né? Então, assim, é muito rico, é muito interessante e eu gosto muito. E ao final do livro, já no pós-fácil, para vocês verem, eu trouxe aqui pontos que ele trouxe na introdução, e agora no pós-fácil eu vou ler mais um fragmentozinho para fechar. Diz assim, ó: existe também um deserto entre mim e eu mesmo. Sou um corpo pessoa, um corpo sujeito, um corpo próprio, que depara com a realidade do outro, que imediatamente me faz face e que, portanto, inevitavelmente, provoca em mim meu primeiro discurso. Eu existo, logo eu penso. E a partir desse... Já vira que é brincadeira, né? Porque enquanto Descartes fala penso, logo existo, que é estimulando a questão da razão, né? Mostrando que você existe a partir da razão, que a sua existência é a partir da razão. Aqui ele está mostrando que o seu pensamento é a partir da existência. E que a sua existência, você só se dá conta da sua existência a partir dessa sua interação com o outro, né? Então vamos lá, continuando aqui, ó. Eu existo, logo eu penso. E a partir deste ponto, tudo pode acontecer, menos negar a evidência do outro como um ente, um existente. Não posso não perceber. Percebo. Estou condenado a perceber. Essa frase é forte. Estou condenado a perceber. Me remete à alegoria da caverna de Platão. Eu falei sobre isso também já alguma vez. Falei assim, existem coisas na vida que a gente fica fugindo de ver, querendo não ver, preferindo não ver, talvez, gente, sei lá, ó, nada contra as pessoas que gostam de viver na ilusão, não, tá? Talvez seja até melhor não ver mesmo. Mas uma vez que você vê, você não consegue desver. E não consegue também parar de ver. E aí é um outro problema. E aí por isso que eu lembro da alegoria da caverna de Platão, porque aquele que saiu e viu a luz não conseguiu mais voltar lá pra caverna, ficar quietinho, vivendo uma vida das sombras, né? Ou ele morreu tentando tirar as pessoas de lá, ou ele foi viver na luz e nunca mais voltou, porque você não consegue mais desver. Então ele botou assim, estou condenado a perceber. Então, e ele conclui, né? O outro me ensina a sair de mim mesmo e me evidencia uma realidade maior. E a partir daí, vou colhendo aqui e ali características do outro. Forma então uma gestalt, uma configuração, a partir da qual, retornando ao começo, começo a dar de novo os primeiros passos. Ou seja, você está sempre, né, aquilo que ele falou no gerúndio, aquela sensação de que está sempre retomando. Mas aqui o interessante é, o outro me ensina a sair de mim mesmo, né? Ou seja, quando você fica em si mesmo, quando você fica em si mesmado, que eu acho que é uma coisa que a psicanálise, que tá a minha experiência com a psicanálise, ela vai te deixando em si mesmado, e nada contra, a depender da proposta. Para mim é isso, a depender da proposta. O que você está trabalhando ali, né? Existem coisas que talvez não, que certamente requerem um ensimesmamento, vamos dizer assim. Então, assim, aqui ele fala assim, o outro me obriga a sair de mim mesmo. Então, enquanto em si mesma é ficar em si mesmo, né,
o outro me obriga a sair de mim mesmo. Eu acho isso fascinante. Eu acho que esse exercício, né, de alteridade é uma das coisas que... É uma das coisas, não, é o que mais me fascina em Humanas. É o que mais enriqueceu a minha vida. Primeiro, em Humanas, a primeira coisa que me fascinou em Humanas foi descobrir que as pessoas são diferentes, né? E eu falo, nossa, caramba, 8 bi de pessoas diferentes. 8 bilhões, meu Deus do céu, né? Como assim, né? Existem tantas diferenças. Caramba, hoje, né, eu estive com meu irmão e eu penso, caramba, mesma casa, mesmos pais, mesma escola, mesmas igrejas, mesma faculdade, mesma universidade, né? Não mesma faculdade, somos extremamente diferentes, um universo de diferença, né? Então, assim, mas quando eu comecei a compreender que não só as pessoas podem ser diferentes, como na minha interação eu posso fazer o exercício de me colocar no lugar daquela pessoa e falar, cara, vamos colocar no lugar daquela pessoa para tentar entender por que ela age ou pensa ou fala dessa forma. Isso me enriqueceu, isso me enriquece muito. Fazer esse exercício me enriquece muito, né? Eu não faço isso por muita gente, não, tá? Só assim, tento olhar assim um pouquinho. Então, assim, eu tô num momento de uma qualidade no começo, tá? Porque eu acho que estou em processo. Mas no momento de uma qualidade muito grande das minhas relações, não por conta de um controle do outro, de um conhecimento do outro, não, né? Mas porque é isso que o outro me ensina a sair de mim. Então eu saio de mim, ao olhar para o outro, eu começo a compreender mais as coisas e o que eu tenho feito. Por que eu tenho lido esse livro? Eu li também o Freud Mostrando a Civilização. O que eu faço? Gente, eu penso que o investimento que a gente faz em si é o melhor investimento que a gente pode fazer para viver, né? Para viver uma vida em sociedade. E eu fui a uma exposição há pouco tempo e eu vi uma frase, nossa, eu tô tentando encontrar aqui, da Cora Coralina, maravilhosa. E... Ui, quase que não tá achando. Aonde ela falava sobre a intelectualidade. Claro que o que eu tô fazendo também, né, de acordo com a Bíblia, é vaidade, mas eu achei que a frase fala assim, a riqueza intelectual é a maior riqueza do homem. Cora Coralina não, gente. Carolina Maria de Jesus. Vocês meio Cora Coralina na cabeça. Carolina Maria de Jesus fala, a riqueza intelectual é a maior riqueza do homem, no caso da mulher, né? Então o que acontece? É um tema que eu gosto, o livro é denso, apesar de ser 128 páginas, dá pra você estudar bastante, você debruçar ali bastante coisa. Eu li de uma maneira mais soft, afinal de contas, apesar de eu ser uma estudante estudiosa, curiosa, eu não tinha obrigatoriedade de seguir com aquilo ali para outras coisas, era para o meu crescimento pessoal. Gostei muito dessa parte em que ele fala aqui que nós somos, né, essa coisa que nós somos corpo, aqui ó, nós somos corpo, mente e espírito imersos em um ambiente. Corpo, mente e espírito imersos em um ambiente. Então, eu gosto de cuidar do meu corpo. Vou lá, faço meu pilates, faço a minha alimentação regulada, faço... enfim, minhas atividades cardiorrespiratórias, vai lá pegar sol, vai lá fazer massagem, vai lá cuidar da minha vaidade. Sim, corpo, mente, que é essa questão da minha intelectualidade, da melhora, da melhoria, né, constante nas minhas relações, no meu conhecimento de mim. Então, o que eu posso fazer para melhorar as minhas relações é me conhecer, é me munir de ferramentas, né, para que eu possa desenvolver, possa me manifestar, me expressar, me conduzir da melhor maneira possível nesse campo, né? E ter confiança, essa confiança em mim mesma. E no caso em espírito, ele fala corpo, mente e espírito imersos. No caso, para mim, o espírito eu trabalho através da minha espiritualidade, da minha religiosidade, da minha fé. Eu sou cristã, protestante, enfim, quem me conhece. Sabe, quem não me conhece, em meio minuto fica sabendo também. Então, onde foi integrados nesse campo. Eu acho que o campo é uma coisa que também faz muita diferença, até pra fortalecer isso, né? Eu sempre brinco, né? Eu queria ter amizades mais assim, eu queria não sei o quê, eu queria estar no meio mais saudável. Meu filho, você anda nesses campos, né? Onde você vai lidar com esse tipo de situação e enfim, né? E eu acredito que é uma troca. Então, assim... quem anda com porco farelo come. Então, você fica ali num campo, num local, e a partir dessas suas interações, seja no trabalho, na igreja, né? Você usa isso a seu favor para te dar ferramentas para você ir crescendo. Então, Jorge Ponciano, depois, meu filho, eu vi vários vídeos do Jorge Ponciano. Ele é muito simpático, se expressa muito bem. Professorzão, né? Professorzão, universitário, negro, um homem negro. Então, recomendo. O vídeo ficou um pouquinho mais extenso, mas eu não poderia ser leviana com esse livro que foi tão importante para mim. Vale a pena conferir. Conceito de Mundo e Pessoa em Gestalterapia, Revisitando o Caminho, de Jorge Ponciano Ribeiro. Recomendadíssimo.